Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Eles variam de R$ 4,99 a R$ 14,99 por mês. E tem promoção de estreia. Quando atingirmos 30 membros ativos no YouTube, faremos um sorteio de uma camisa oficial do Guarani, na cor branca, usada na temporada 2024. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Terça-feira, 3 de fevereiro de 2026. Ou só hoje, né? Só hoje os jogadores do Guarani estão de volta aos treinos na parte da tarde, hein? Folga no domingo, folga na segunda e na terça de manhã, merecida, né? Depois do desgaste e da batalha que foi para ganhar o derby no sábado e também pelo fato de ter ganhado o derby, né? Sem problematizar 2 dias e meio de folga. Aliás, hoje em dia problematiza-se tudo, qualquer tipo de declaração, qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de decisão. É a vida de reclamar, né? Como quem tinha o Orkut no passado, tinha uma comunidade que chamava Eu Adoro Reclamar. Enfim, o time volta aos treinos hoje, deve ser aquela reapresentação leve, tranquila, porque o jogo com o Botafogo é só no sábado, né? Sábado, 6h30. E olha que loucura, hein? Ontem segunda, né? Pra gente não se confundir aqui. A rodada do Campeonato Paulista foi concluída, né? Teve um Noroeste, um Mirassol e Novo Horizontino, que choveu. Eu falei no Bom Dia Guarani, né? Que ele estava interrompido e só voltou. Ontem também teve a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. E o campeonato deu uma embolada geral, hein? Geral, porque ainda falta Corinthians e Capivariano, que vão jogar no meio da semana, mas o Guarani está em quarto lugar, 11 pontos. O Corinthians, se ganhar do Capivariano, passa o Guarani no saldo de gols. E o Guarani está a 2 pontos do líder, hein? Novo Horizontino tem 13, o Palmeiras perdeu, tem 12, o Bragantino empatou, tem 12. O Corinthians, se ganhar, vai ter 11 também, e o Guarani tem 11. E aí depois vem Portuguesa, Mirassol e São Bernardo. Então, gente, esse jogo de sábado, ele pode colocar o Guarani muito bem posicionado na classificação, caso vença, né? O Botafogo vem animado, ganhou do Palmeiras, ganhou dos reservas do Palmeiras, é verdade, mas ele vem animado para sonhar até com uma classificação, né? O Botafogo está em 9º neste momento, tem mais 2 jogos remanescentes, o Guarani, e depois na última rodada recebe o Capivariano. Com 12 pontos... Na verdade, o Botafogo tem 8, né? Ele precisaria empatar com o Guarani e ganhar o último. Com 12 pontos naquela minha continha, deve entrar entre os 8. E com 14 ou 15 entre os 4 primeiros. Vai ser um jogo disputado, vai ser um jogo importante para os dois. E acredito que vai ser um jogão, para falar a verdade. E vai precisar muito da torcida mais uma vez. Eu vou deixar para falar da torcida amanhã, mas vale essa atualização de como ficou embolado, né, o campeonato após os resultados de ontem. E vou falar outra coisa também, como é bom fazer a sua própria parte, né? Ganhar seus jogos, não tomar gol, fazer a lição de casa, ganhar ponto fora. Isso te evita de ficar olhando muito para a tabela, quem ganhou, quem perdeu, eu preciso que aquele resultado dê empate. Sabe aquela história de contar com combinação de resultado, né? Que a gente fez tanto, já viu tanto. É só fazer sua parte que você sofre menos. Então, você pode ver muito bem que hoje o torcedor do Guarani não está fazendo conta nenhuma. Ele está preocupado com o próximo jogo e, se ganhar, provavelmente encaminha a classificação, independente do que os outros possam fazer, né? Se for para fazer conta, vamos deixar para o final, mas para uma coisa boa. Enquanto isso, tem um monte de time aí, né? Fazendo contas e mais contas, contando com um monte de resultado que não depende dele, para poder atingir algum objetivo nesse campeonato. Por isso que eu sempre digo, vamos fazer a lição de casa, vamos fazer o nosso papel. É igual aquele aluno que estudou direitinho o ano inteiro, fez as provas direitinho e não ficou de recuperação. Então, esse é o sentimento do Bugrino hoje. Ver o time fazendo as coisas certas, não tem com o que se preocupar. É aquele famoso torneio sem sustos, né? Para ser sem susto, basta fazer a sua parte.
Vou deixar para falar da torcida amanhã, mas uma notícia que chamou muito a atenção no dia de ontem foi a mudança do cronograma aí da exposição do projeto SAF do Guarani, né? A gente inicialmente foi informado sobre reuniões que aconteceriam para apresentação e discussão da proposta. Seriam acho que 3 ou 4 reuniões ao longo de fevereiro e começo de março, até que a votação, 5 de março, acontecesse. O Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo, André Torquato, disse que essas reuniões não vão acontecer e que um novo calendário vai ser divulgado, né? E o Globoesporte.com fez as suas pesquisas, entrou em contato com as suas fontes e parece que essa cadência de 4 reuniões não vai acontecer. Segundo o Globo Esporte, a ideia é fazer o mais rápido possível e eu já fico preocupado se isso realmente for uma verdade. Todo aquele debate, toda aquela discussão que foi colocado como uma fortaleza desse processo vai ficar prejudicado. No fim das contas, a chance de discutir por dias, por semanas até, quais seriam os melhores modelos, ou o melhor modelo, porque só teria uma proposta, né? Essa chance vai ser perdida, pelo menos segundo as informações do Globoesporte.com. Disse o Rui no Twitter, né, que ele teve informação que o Roberto Graziano está melhorando a proposta. Mas a gente também fica prejudicado, porque a gente não sabe qual é a primeira, né? Então, que vai ser uma proposta muito melhor do que a primeira. A gente não sabe para comparar. E talvez esse anúncio de não haver as reuniões preliminares ou iniciais tenha perdido um pouco tenha atrapalhado um pouco o processo, né? Então a gente vai pegar uma proposta, ou vai ouvir uma proposta, e provavelmente vai decidir rapidamente, e no fim não vamos saber se o que a gente tinha antes era melhor ou pior. Vamos acreditar na boa fé do Rui que a proposta é melhor, evidentemente, mas eu acho que o processo ficou esquisito. Não vou dizer que é toca de caixa nem passar boiada, mas ficou esquisito. Aquilo que foi vendido como uma grande fortaleza no começo já sofreu uma mudança importante. Vamos aguardar as próximas comunicações, os próximos editais, para a gente conseguir formular um pouco mais a ideia do que está acontecendo. SAF é importante, o Guarani precisa dar espaço. Não é porque está indo bem no Paulista agora que não precisa de SAF, pelo amor de Deus. Não vamos nos empolgar com isso, mas a presença de um investidor é importante. E aí a gente aguarda os próximos passos. O meu objetivo hoje, no Bom Dia Guarani, era falar sobre esse processo das reuniões que vão começar a acontecer daqui a pouco. Mas antes de dormir, eu recebi a notícia que isso seria suspenso, seria mudado. E aí o Bom Dia Guarani ficou focado mais nessa crítica, talvez, ou nessa lamentação de, aparentemente, segundo o Globoesporte.com, o processo não ser mais aquele que foi comentado no começo, há pouco mais de 2 semanas. Fechou? Boa terça-feira para todo mundo. Continuemos celebrando a vitória no derby. É gostoso. E o vídeo oficial do Guarani do derby já está no YouTube, outra obra de arte. Boa terça, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.